Graças a Deus, queridos ouvintes, amados irmãos, recebam todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito boa noite para todos os irmãos. Excelente finalzinho aí de tardinha e finalzinho de tarde de quinta-feira hoje, dia 3 de fevereiro de 2022. Já são agora 18 horas com mais 22 minutos aqui no Brasil. Não sei que horário é aí no seu país. Às vezes pode, né, às vezes nem é finalzinho de tarde para o seu país, pode ser madrugada, né? E nós estamos no segundo dia desse propósito espiritual, que é orando e meditando sobre a mensagem que o Senhor direcionou às 7 igrejas da Ásia Menor. Uma mensagem que pode nos dar grande avivamento, um despertamento para a nossa vida espiritual. Então você que está nessa campanha, parabéns pela sua atitude, parabéns pela sua fé, e que Deus abençoe todos vocês em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Vamos buscar o Senhor, feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor para nós sermos fiéis a Ele. A igreja de Esmirna passaria por uma tribulação. A igreja de Esmirna passaria por uma série de perseguição. Eles teriam a sensação como se fossem esmagados. Mas o Senhor disse se eles fossem fiéis até a morte, eles herdariam a coroa da vida. E o propósito de nós orarmos às 18 horas, o propósito de nós orarmos e meditarmos essas cartas é um despertamento espiritual. É um despertamento espiritual para todos nós. Porque nós precisamos ser mais fiéis a Deus. Nós precisamos ter mais tempo com Deus. Nós temos que se posicionar como o Senhor quer. Paulo disse a Timóteo que aqueles irmãos, travou aqui na Bíblia Online, mas lembre-se, nós temos que ser mais fiéis ao Senhor. E nós vivemos aqui na terra, nós temos uma promessa de morar nos céus. E só vai entrar lá quem for fiel até a morte. Então nós vamos pedir ao Senhor essa graça. Você vai orar exclusivamente pela sua vida espiritual. Nós vamos apresentar as outras causas, mas ore principalmente pela sua vida espiritual. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos clamar o Senhor em oração. E o Senhor nos ouvirá e o Senhor nos abençoará. Feche seus olhos e clame a Deus nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, maravilhoso Deus, Deus Altíssimo, Deus de poder, Deus de maravilhas. Ó Deus, estamos aqui diante do Senhor, meu Deus. Mais um dia desse propósito, mais um dia dessa campanha, as 7 cartas do Apocalipse, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, lava-nos com Teu sangue, purifica-nos, ó Deus, de toda a maldade, purifica-nos, ó Deus, de todo o pecado, purifica-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não Te agrada, de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Nos purifica, ó Deus, de toda a maldade, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Nos lava, Senhor, até que possamos ser purificados, transformas, até que sejamos transformados. Ó Deus, livra-nos de todo mal e atenta para nossas orações. Atende, ó Senhor, o nosso clamor. Atenta, Senhor, para nossas súplicas, meu Deus. Eu quero magnificar o Seu nome, eu quero glorificar o Seu nome, eu quero Te bendizer na beleza da Sua santidade. Dai-nos essa graça, Senhor. Dai-nos, meu Deus, esse favor, essa bondade, essa misericórdia sobre nós. Porque ser fiel é muito importante. Nós queremos ser fiel ao Senhor, confiando sempre no Senhor. Ensina-nos a sermos leal à Sua palavra. Ó Pai, o Senhor não mente, o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje,
será eternamente. Venha nos dar, Senhor, uma confiança inabalável, uma confiança incondicional, que ela não depende de condições. Senhor, venha nos dar, ó Pai, venha nos dar, ó Deus, venha nos dar, Espírito Santo de Deus, ó meu Pai. Somente, Senhor, é o caminho, a verdade, a vida. Nos ensina-nos, ó Deus, a ser leais e nos dá graça para cumprirmos isso. Porque queremos servir o Senhor não apenas de palavra, mas também com atitude. Assim como Paulo disse, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Meu Deus, nós queremos ser marcados pela tua palavra. Nós queremos estar ligados ao Senhor de corpo, alma e espírito. Nós queremos ser purificados por ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis. Nos ensina a ser verdadeiros. Nos ensina a ser obedientes, meu Deus. Dai-nos fidelidades. Dá-nos uma vida pura diante de ti, Senhor, meu Deus. Nós queremos ser fiel ao Senhor em toda a nossa maneira de viver. Nós queremos ser fiel a ti em todo propósito, Senhor. Em todo lugar, dá-nos uma fidelidade como aquela de Daniel, que foi fiel, mesmo sendo ameaçado de ser lançado em cova de leões, meu Deus. Dá-nos graça, meu Pai, para que nós possamos ser fiéis, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo sobre o fio da espada, mesmo com ameaças de cair em uma grande fornalha de fogo, não se recusou, meu Pai, a negar o seu nome. Não se recusou a negar o Senhor. O Senhor tem misericórdia de nós. Senhor, o chamado do Senhor, nós cremos que o chamado do Senhor é grande para a vida dessa irmã. O Senhor é maior do que uma posição ministerial. O chamado do Senhor é algo profundo. E eu sei que o Senhor chamou a cada um de nós. Ó Senhor, o Senhor não nos chamou para sermos pescadores de peixes, mas pescadores de homens. O Senhor nos chamou para sermos árvores frutíferas, como diz a tua palavra. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vaste e deis bons frutos, e os vossos frutos permaneçam sobre a terra. Ó meu Pai, ó meu Deus, nos dá fidelidade, para que nós possamos ser fiéis ao Senhor, assim como foi Daniel, assim como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como foram muitos no tempo da Bíblia. Senhor, nos ensina, Senhor, se nós somos mais fiéis, nos ensina a cada dia mais ter fidelidade, se aproximar mais de Deus, Senhor, se aproximar mais de ti, ó meu Pai, ó meu Senhor. O Senhor possa abençoar a vida espiritual nossa, todas as áreas da nossa vida, mas hoje nós estamos orando especialmente para a vida espiritual, Senhor. Assim como a igreja de Filadélfia foi fiel ao Senhor, nós possamos ser fiéis ao Senhor. Ó meu Pai, o Senhor possa dar fidelidade a esse irmão, o Senhor possa dar fidelidade a essa irmã, a essa pessoa, a esse jovem, Senhor, que essa pessoa possa se revestir também das armaduras de Deus, que são o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da preparação para anunciar a paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada da palavra de Deus. Senhor, nós cremos que o Senhor já vai garantir a vitória para a nossa vida espiritual. E nós cremos que toda obra que o Senhor fizer, todo milagre que o Senhor fizer, vai ser para glorificar o nome do Pai,
o nome do Filho e o nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos numa campanha que é as 7 cartas do Apocalipse. E hoje nós estamos na igreja de Esmirna. E Esmirna é hoje conhecida como Izmir. Antes era Esmirna no tempo da Bíblia. E era a 3ª maior cidade da Turquia e o 2º mais importante porto do país. E Esmirna era uma cidade antiga, de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade foi destruída. E tem a história, né, aqui. E na época do Novo Testamento, Esmirna provavelmente tinha uma população de aproximadamente 100 mil. Jesus falou nessa carta que Jesus conhecia a tribulação deles. E Jesus viu o sofrimento dos seus seguidores. E Jesus se compadece dos que amam a Deus. E Jesus ama os que amam a Ele. E Jesus percebeu que a igreja de Esmirna estava passando por muitas tribulações. E apesar de eles morarem numa cidade próspera, os cristãos erminas eram pobres. Provavelmente sofriam discriminação por causa da sua fé, provavelmente. E assim se tornaram pobres. Pode ser assim, a história diz. É bem possível também que... esse daqui. Porque às vezes fica travando aqui. É um estudo sobre a igreja de Esmirna. E Jesus também falou: não temas as coisas que tens de sofrer. O conforto oferecido por Jesus não é o livramento do sofrimento. Ele anima os discípulos em Esmirna a não desistirem diante das suas tribulações. E também estava escrito que o diabo ia lançar, que um deles ia ficar na prisão. E alguns seriam presos. E eles teriam uma tribulação de 10 dias. Mas Deus falou que eles tinham que ser fiéis até a morte. E o fim dessa perseguição para alguns poderia ser a própria morte, a história diz. Mesmo assim, deveriam ser fiéis. Às vezes, arrumamos qualquer desculpa para não fazer algo que Deus pede. E Jesus falou que se eles fossem fiéis até a morte, Ele ia dar a coroa da vida. Então nós temos que ser fiéis a Deus. E tinha uma história que às vezes Deus conta parábolas para nós, que era a história de um homem que ia trabalhar numa empresa. E alguém perguntou assim para ele: peraí, mas você é cristão? E o homem era cristão, mas ele não queria falar que ele era cristão, porque ele estava com medo que se ele falasse, eles não iam deixar ele trabalhar naquela empresa. Aí ele falou assim: eu não sou cristão não. Aí eles falaram assim: pois bem, vai trabalhar. Aí ele foi trabalhar, tudo correu bem. E no outro dia, eles falaram assim: desculpe, mas você não pode mais trabalhar aqui. Aí ele falou assim: por quê? Porque você não é cristão. Então não devemos negar o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.